Olá, minha gente, está no ar o Alba Notícias desta quinta-feira, dia 6 de maio. E você já sabe, né? A gente começa já trazendo informação que hoje é o Dia Nacional da Matemática, uma ciência exata que nos possibilita a realização de muitas atividades. Nós vamos falar sobre este assunto aqui no Alba Notícias. Confira a partir de agora as informações de hoje no Jornal do Legislativo Baiano. Senado Federal aprova a criação do Conselho Consultivo de Saúde para combater a pandemia. No mês das mães, vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas por gestantes. Você confere informações sobre a endometriose. Dados mostram que no Brasil, 6 milhões de mulheres são diagnosticadas com o problema. E ainda tem as informações do esporte e das Olimpíadas de Tóquio com o nosso comentarista Leonardo Costa. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a criação de um Conselho Consultivo de Saúde para combater a pandemia. O texto da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, foi aprovado com texto alternativo elaborado pelo relator, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. E agora vai para análise na Câmara dos Deputados. A proposta determina que medidas emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 devem se basear em evidências científicas, em análises sobre informações estratégicas e em diretrizes de órgãos especializados. Caso o projeto de lei seja aprovado também pela Câmara e sancionado pelo presidente da República, caberá ao Poder Executivo definir as regras da criação do colegiado, que reunirá seus membros periodicamente para emitir pareceres técnicos. Ter um conselho consecutivo que possa falar antes, dentro, planejadamente, alertando precavidamente sobre as doenças aqui no Brasil. Nós temos a volta do sarampo, nós temos surtos, epidemia e por aí afora. Portanto, esse projeto tem um caráter definitivo, ele é importante, e tenho certeza que vai ajudar a fazer uma coisa que o Brasil foge muito. É a questão do planejamento, principalmente na saúde pública, que é o que mais importa à população. No parecer, o relator do projeto reconhece que as notícias falsas podem atrapalhar o combate à pandemia. O desvirtuamento das informações científicas por meio de fake news não só afeta a aceitação e adesão à população às medidas sanitárias implementadas pelo Estado, como quarentena, isolamento, lockdowns, campanhas de vacinação, etc., mas também podem toxicamente influenciar importantes decisões das autoridades sanitárias do país. O Conselho será composto por profissionais de saúde, cientistas e pesquisadores, representantes do Conselho Nacional de Saúde, dos Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia, das Secretarias de Saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal e da sociedade civil e de povos indígenas. Nenhum integrante será remunerado por esse trabalho. Uma emenda da senadora Mara Gabrilli foi acatada pelo relator e incluída no texto. Ela sugeriu que também participem do Conselho Consultivo, mas na condição de ouvintes e observadores, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e os líderes da maioria e da minoria no Senado e na Câmara dos Deputados. Em votação, projeto e as emendas nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. As adequações de técnica legislativa serão apostas aos autógrafos, dispensada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Nós estamos no mês das mães, domingo, né? E por falar em pandemia, esse é um período bastante difícil para elas, viu? Engravidar ou não na pandemia. Essa não é uma decisão fácil e deve ser tomada em conjunto entre médicos e mamães, pacientes, gestantes. Nós vamos acompanhar agora uma matéria trazendo as vivências dessas mães na pandemia. Há mais de um ano, o mundo ainda era outro. Quem já esperava por um bebê se preocupava com questões comuns a muitas mamães, mas ainda não podia sequer imaginar o que uma pandemia poderia impactar em quem estava prestes a dar à luz ou com um recém-nascido nos braços pela primeira vez. O medo e a angústia por conta do novo coronavírus alteraram a rotina de milhares de mulheres.
Ananda Ramos foi uma delas. Primeira gestação em plena pandemia. Cabeça a mil, ansiedade, medo. Não curti minha gestação, não tirei fotos, não curti minha família, não pude viajar. Era tudo muito novo, tudo muito incerto. O enxoval da minha filha foi todo pela internet. Tudo teve que ser pela internet. Ninguém entrava na minha casa. A angústia de Ananda foi um sentimento comum, partilhado por mães que a pandemia e o isolamento não foram suficientes para desencorajar. Mulheres dispostas a levar adiante o sonho de serem mães. A grande vantagem que eu vi, eu consegui olhar o lado bom desse período agora, foi o fato de, eu acho que o casal se empodera bastante, assim, do cuidado do bebê, a gente passa a acreditar mais nos nossos instintos também, né? Eu passei por uma cesárea, então os 2 primeiros dias foram mais difíceis, a gente acaba ficando um pouco mais fragilizada também. E eu acho que esse foi o momento que eu senti mais falta de ter um pouco mais de suporte. Eu acho que a gente olha para esse momento e pensa que a gente sai mais fortalecido também, né? E você vai se adaptando e vai vendo que a gente vai dando conta bastante das coisas. Vencer a insegurança e o turbilhão de emoções é a grande missão das mães deste momento pandêmico. A psicóloga Catiele Reis fez algumas recomendações. Um dos cuidados que a gente pede é que elas sigam todas as recomendações das equipes de saúde, tomem a vacina e façam uso da assertividade nesse momento. Ou seja, sempre digam aos familiares e amigos aquilo que elas realmente querem. Se preferem deixar as visitas para depois, se elas preferem estar junto de pessoas sempre tomando cuidado. Principalmente, todo mundo vai entender o que elas preferirem. Alguns aspectos práticos foram alterados na rotina dessas mulheres, como, por exemplo, o encurtamento ou o cancelamento de consultas presenciais, os exames laboratoriais reprogramados e questões sem urgência ganharam o amparo da tecnologia. A obstetra Bruna Bittencourt falou um pouco dos impactos dessas mudanças e como tem sido lidar com este momento delicado para as futuras mamães. Desde o começo foi desafiador. Foi desafiador a gente não saber qual era a repercussão que isso ia ter com relação às mulheres e os bebês, o nível de gravidade que a gente ia encontrar com relação a gestantes e puérperas que porventura ficassem doentes. E lidar com isso junto com o turbilhão de emoções e o turbilhão hormonal que é o processo de gestar, foi mais uma coisa, né, que a gente precisou colocar aí com relação ao acolhimento ao longo do nosso pré-natal. Uma conta no Instagram tem ajudado as mamães da pandemia a lidar melhor com este momento tão delicado. @queridagestante reúne cartas em um tom de encorajamento e positividade. Vivências que fortalecem as mães com fé e experiências. Depois de superadas as angústias, o resultado, elas falam pra gente. Graças a Deus, em meio a tantas coisas, estamos aqui hoje para comemorar o Dia das Mães. Eu e a minha gordinha, no meu primeiro Dia das Mães. Por falar em gravidez, você sabia que um dos fatores que afetam a fertilidade feminina é a endometriose? Ela continua sendo um sinal de alerta. Dados da Organização Mundial de Saúde informam que mais de 6 milhões de mulheres no Brasil em idade reprodutiva são diagnosticadas com a doença. De acordo com os estudos divulgados pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a endometriose atinge 1 em cada 10 mulheres. A endometriose é uma doença inflamatória, hormônio-dependente, na qual o endométrio, que é a camada interna do útero, ele, por algum motivo, ainda não se sabe qual, existem diversas hipóteses, esse endométrio, ao invés de ser expelido durante o fluxo menstrual que a mulher tem mensalmente, esse endométrio ele vai para outras estruturas abdominais, ou seja, ele caminha no sentido inverso. E dali ele se implanta em órgãos como ovários, trompas, intestino, bexiga, às vezes órgãos à distância como diafragma e algumas vezes pulmão. Tá? E de acordo com o órgão aonde esse endométrio ele está implantado, o que acontece é que
paciente cursa com muita dor, muita cólica abdominal, porque aquele endométrio não tem por onde ser expelido, formando um processo inflamatório, ou seja, inflama, desinflama, provocando aderências entre os órgãos, tá? E daí vem toda a sintomatologia da doença. E qual seria essa sintomatologia da doença? A gente pensa na endometriose, precisamos pensar logo de início na cólica menstrual de forte intensidade, que é a dismenorreia, aquela cólica que incapacita a mulher de exercer suas atividades no dia a dia, aquela cólica que precisa a mulher procurar serviço de emergência, o analgésico comum já não está dando conta, incapacita ela de realizar o exercício profissional, por exemplo. Existe outro sintoma muito comum nas portadoras de endometriose, que é a dispareunia. Uma outra manifestação da endometriose muito comum é a infertilidade. Paciente que muitas vezes usa anticoncepcional ao longo de sua vida, às vezes nem menstrua, e numa fase depois do casamento, ela começa a querer desejar o sonho de constituir uma família, desejar ser mãe, e aí suspende o anticoncepcional, se depara com a dificuldade intensa de conseguir engravidar. Quando vai se realizar a investigação, observa-se que existe uma causa subjacente àquela infertilidade, que é a endometriose. É importante lembrar que a endometriose ela não é uma doença cirúrgica, ou seja, todas as mulheres que têm endometriose irão precisar de cirurgia, porém a mulher que tem endometriose ela precisa fazer algumas readequações a seu estilo de vida. Exemplo, ela precisa de um acompanhamento nutricional, onde ela vai retirar alimentos inflamatórios da sua dieta, e isso vai melhorar a qualidade de vida, diminuindo o quadro de dor. Ela precisa realizar exercício físico, principalmente aqueles exercícios físicos aeróbicos, de preferência 3 vezes por semana ou até mais. Fisioterapia pélvica ajuda bastante naquelas pacientes que são portadoras de dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, e acupuntura, dentre outras formas de mudança de hábitos de vida, que isso vai reduzir bastante, principalmente os sintomas inflamatórios da doença. A seguir tem as partidas do Baianão da Copa Sul-Americana e também informações sobre o nosso representante do boxe nas Olimpíadas de Tóquio, o atleta Keno Marley. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o nosso Alba Notícias e você já sabe, viu? Hoje é dia de esportes e a gente vai falar de futebol e também de Olimpíadas de Tóquio com ele, Leonardo Costa. Fala, turma! Estou chegando com o nosso momento do esporte. Coisa boa pra gente. Os nossos representantes na Olimpíada de Tóquio seguem se preparando lá em São Paulo. Desta vez, quem mandou um vídeo foi Keno Marley, boxeador que ingressou na equipe olímpica permanente em 2018. Ele é de Conceição do Almeida e, com apenas 20 anos, está buscando o ouro para a nossa Bahia. Vamos assistir. Fala, pessoal do Momento do Esporte, sou Keno Marley, atleta na categoria até 81 quilos no boxe. E queria deixar um recado para vocês que o Comitê Olímpico já está oficializando a minha vaga. Breve estarão divulgando. Enquanto isso, estamos treinando firme aqui na equipe olímpica, visando o melhor possível para trazermos medalha para o nosso país. Conto com a torcida de todos vocês. Pensou que eu não ia falar o resumo dos jogos? Olha, terça teve jogo do Bahia com o Independiente. Para acontecer, os atletas da Argentina tiveram que ser liberados pela Anvisa. Na partida em Pituaçu, o time baiano empatou. Já pelo Baianão, ontem, o Bahia venceu o Jacuipense e conseguiu espaço na semifinal da competição. Vamos aos jogos. O Bahia empatou em 2-2 com o Independiente pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo poderia ter terminado em 3-2. Os gols adversários nasceram de penalidades evitáveis de Luiz Otávio e Renan Guedes. Tassiano diminuiu e Luiz Otávio buscou a redenção, marcando o gol de empate. Se Gilberto não tivesse desperdiçado na cobrança de pênalti, o terceiro gol poderia ter saído. O Bahia está nas semifinais do Baianão. O time de transição saiu na frente logo no início do jogo. Foi pressionado durante o maior tempo da partida, mas mesmo assim conseguiu levar a melhor por 1-0. O único gol foi de Marcelo Rayan.
O jogo foi sofrido, mas com o resultado, o Bahia fica com 15 pontos e ocupa o terceiro lugar do Baianão. Nas semifinais, a equipe vai enfrentar o Bahia de Feira no sábado, no início da noite. E agora eu quero te dar uma dica de leitura para o seu fim de semana. Você gosta de Fórmula 1? No dia 1º de maio, a morte do ídolo Ayrton Senna completou 27 anos. A dica que eu te dou hoje é uma lenda a toda velocidade. Senna encerrou sua passagem pela Fórmula 1, deixando um legado inesquecível e números impressionantes. Foram 171 competições, 41 vitórias, 80 pódios, 65 poles e 19 melhores voltas. Sua primeira glória foi no GP de Portugal, em 1985, com a equipe Lotus. Que legado, hein, turma? Eu vou ficando por aqui. Anota o número da TVA Alba aí no seu celular para mandar a sua contribuição para a gente. 71996025318. Não deu tempo de anotar? 71996025318. Segunda eu estou de volta. Bom fim de semana. Léo, obrigada, viu? A pandemia tem afetado a vida de muita gente, não é mesmo? E por esse motivo, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, vai realizar um evento online que tem o objetivo de retratar essas dificuldades. É o que você vai saber agora, direto da redação com minha xará, Patrícia Oliveira. Oi, Narman. É isso mesmo. Essa atividade conta com o apoio do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e terá como tema a Travessia do Trabalhador Baiano. No encontro serão abordados aspectos estruturais e conjunturais do mercado de trabalho, além de uma apresentação de como o trabalhador baiano chegou até o atual momento e o que se pode esperar para o futuro. O evento será realizado virtualmente nesta sexta-feira, às 6 da tarde, e será aberto ao público. Para participar, basta acessar o youtube.com/seibahia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Pati. A seguir, você continua acompanhando as notícias do Legislativo baiano? Não saia daí. Voltamos com o nosso Alba Notícias. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Matemática. Ela é considerada a ciência do raciocínio lógico e abstrato. É por meio dela que podemos mensurar quantidades, verificar medidas que nos permitem realizar das pequenas às grandes tarefas do dia a dia, né? E nós preparamos uma matéria sobre o assunto. É o que você vai ver agora. Será que é possível amar uma das matérias mais temidas pelos estudantes? Essa é uma disciplina que divide opiniões. Para a professora Juliana Carvalho, as maiores dificuldades dos alunos são a interpretação de texto e a falta de base do ensino. A maioria dos alunos se queixam de não entender matemática por não conseguir interpretar. Então, nem sempre a dificuldade está associada ao conteúdo, mas sim à interpretação da questão. Muitos alunos chegam com dificuldade em matemática básica, e isso pode ser associado a não conseguir observar aquela matemática que é aprendida na sala de aula em situações do seu dia a dia. Quando o aluno consegue fazer associações do que ele está vendo na sala de aula com o dia a dia deles, fica muito mais fácil aprender matemática. A estudante Heloísa Amália é apaixonada pela matemática e aproveitou a oportunidade para compartilhar o seu método de estudo. Você pode começar pela matemática básica, que aí vai te dar confiança, vai mostrar que você consegue se entender. Um método que deu muito certo comigo e eu faço até hoje é de ler o conteúdo, entender ali e anotar as dúvidas que eu fiquei. Pegar essas dúvidas, me aprofundar nelas e quando eu me sentir confiante, explicar para alguém. Quando eu não tenho alguém para poder explicar, eu explico para mim mesma, no espelho ou do jeito que for. Depois disso, eu parto para questões. Com as questões, eu vou realmente tentar fazer aquilo ali, ver se eu realmente sei. E caso eu não souber, refaço até entender aquilo ali. O Dia da Matemática foi oficializado em 26 de junho de 2013, por meio da Lei nº 12.835, que instituiu de maneira oficial o dia no calendário comemorativo em todo o território nacional. Para marcar essa data,
o professor Cláudio Marcelo Guimarães deu algumas dicas de como os alunos podem melhorar o seu desempenho. Olha só, eu dou aula de matemática do ensino fundamental, ao ensino médio, o pessoal vai fazer ENEM, e o pessoal que está lá na faculdade fazendo graduação. Então, conheço vocês dos pequenininhos até os grandões. E tem uma coisa que vocês falam muito assim, professor, eu não gosto de matemática. Professor, matemática é difícil. Não vai dar certo. Gente, matemática, eu vou te dar uma dica. Matemática é treinamento. Matemática é disciplina. Então, olha só, você está na sua sala de aula lá, aprendeu, estudou, está em casa estudando sozinho, de repente pegou uma questão, travou na questão. Parei, errei, não sei o que vou fazer. Vai no livro, tem a dica lá. Vai na internet, tem vários vídeos ensinando você a fazer questões bem parecidas. Tirou sua dúvida? Volta na questão. Fez, acertou? Ótimo. Não pare por aí. Vou te dar uma dica. Faça um desafio a você mesmo. Vou pegar uma questão mais difícil e vou fazer. Do mesmo jeito. Vou tirando as dúvidas até terminar ela, mas eu vou concluir. Nunca desista de uma questão de matemática. Estou fazendo uma prova, travei naquela questão, deixa ela lá, pula, vai para outra questão que você consegue aí, ó, desenvolveu. Aí às vezes aquela questão tem uma dica na que você fez logo depois, aí você volta e resolve. Não pode desistir, tá bom? A matemática está no nosso dia a dia. Galileu Galilei disse a seguinte frase: a matemática foi o alfabeto no qual Deus escreveu o universo, porque está no nosso dia a dia. O novo decreto estadual com medidas em combate à pandemia já está valendo aqui na capital baiana, viu? E como o final de semana está chegando, eu quero saber se você já está por dentro dos novos horários de funcionamento dos serviços, viu? Se não tiver, confira o que muda a partir de agora. Depois da ampliação do toque de recolher em Salvador, autorizada pelo governo do estado, a capital baiana alterou o horário de funcionamento de alguns serviços. Agora, bares e restaurantes podem funcionar de quarta a domingo, das 11 da manhã às 9h30 da noite, tendo 1h30 a mais para a operação. Shopping centers e centros comerciais passam a ficar abertos de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. Os bares e restaurantes instalados em shoppings que possuem entrada independente podem funcionar no horário estabelecido para aquele segmento. As barbearias e salões de beleza estão autorizados a funcionar de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Clínicas de estética abrem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 da noite. Além disso, serviços da indústria de construção civil podem ser realizados de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. O novo decreto ainda autoriza as atividades comerciais nas praias da capital baiana, que estão reabertas de segunda a sexta. A praia do Porto da Barra só pode ser acessada de terça a sexta-feira. A gente fica por aqui. Você pode rever as matérias e acompanhar toda a nossa programação nas redes sociais, viu? A gente tem YouTube, tem Instagram, Facebook e tem também o site al.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique ligado na nossa reprise do Alba Notícias. O horário é o mesmo, sempre, todos os dias, às 7 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê amanhã. Tchau!